Ideias, né? Dentro do quadro Ideias, hoje também temos uma presença que eu considero muito especial, o Dr. Luciano, da Home Care. Ele veio aqui para conversar junto com a gente. Muito boa tarde, doutor Luciano, tudo bem? Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Evangelizar. É um prazer novamente estar aqui hoje, né, com você, com todos os nossos ouvintes e levando um pouquinho mais de conhecimento a quem precisa. Isso, e hoje especialmente a gente vai conversar, né, sobre Alzheimer, esse mal que está aí, como a gente estava até falando agora há pouco aí fora do ar, né? Hoje todas as famílias conhecem ou passam por esta situação com algum familiar, né, com esse problema que é o Alzheimer, né, doutor? Exatamente. Hoje o Alzheimer é uma doença, né? Uhum. Hoje nós temos aí mais de 100 mil casos de demências no Brasil diagnosticados por ano, né? Daí quase 250, 250 diagnósticos por dia, né? Então é muito importante, né, as Uhum. famílias se atentarem a isso, se atentarem aos primeiros sintomas, né? Isso, falando nisso, primeiros sintomas assim, quais seriam os primeiros sintomas do Alzheimer? E lembrando daquela situação que a gente viu no comecinho e a gente ainda não consegue perceber, mas aquela conversa repetitiva que a pessoa começa a ter, isso daí é um dos sintomas? Exatamente. Ele é um sintoma que também ele se confunde com a senilidade do paciente, né, do Uhum. idoso. Então é muito importante a família ter essa atenção dentro de casa, ela se atentar ali principalmente à perda do apetite, à confusão no momento de onde estou indo, o que devo fazer. Isso é muito importante dentro de prevenir, né, combater ali o diagnóstico precoce, né? A gente Uhum. identificar isso o quanto antes para que possa ter um tratamento, um acompanhamento diário e com certeza aí nós termos aí qualidade de vida aos idosos, que é o maior número de É o maior pessoas hoje número. que tem aí o diagnóstico do Alzheimer são idosos. Muito difícil vendo uma pessoa nova, né? Aham. Então, automaticamente, depois dos 50, assim, a pessoa pode correr risco de partir para esse time. Exatamente, exatamente. É um diagnóstico que é pro idoso, né? Aham. E até como nós estávamos falando agora há pouco aqui, né? Aham. Quem é que apresenta o sintoma antes, o homem ou a mulher, né? Isso, essa pergunta a gente quer saber. Quem é que realmente, né, acaba esquecendo tudo, assim, se é o homem ou se é mulher, né? Hoje não tem um estudo comprovado, né, de Aham. se é um homem ou uma mulher, mas eu acredito que pelos puxões de orelha que nós ganhamos aí durante a vida, com certeza deve ser o homem, né, Beto? Doutor, me pergunta, me perdoe, mas vou fazer essa pergunta. Então, aquele negócio da mulher que nunca esquece, né? Mesmo ela tendo Alzheimer, ela é capaz de chegar. Mas lembra daquele dia que você não trouxe flor e era dia dos namorados? Pode acontecer ainda? Exatamente, pode acontecer, né? Principalmente a memória que o paciente com Alzheimer ele passa a ter, né? É aquela memória lá de 10, 20, 30 anos atrás. Muitas vezes ele lembra do pai, da mãe, que já nem estão mais aqui, de um filho que muitas vezes faleceu, e daí ele acaba lembrando daquilo lá do passado. E com certeza isso os homens não vão lembrar, se tiver lá um buquê de flor que esqueceu, um dia dos Aham. namorados, com certeza vai ser algo que nós não vamos lembrar. A gente às vezes não lembra de um ano para o outro, né? Pois é, Imagina aí 20, 30 anos depois, né? é Mas o verdade. Alzheimer é uma doença que preocupa muito, Beto, e precisa de uma atenção muito especial diariamente das famílias com os idosos para não confundir a senilidade com o Uhum. Alzheimer, né? Que os sintomas são muito semelhantes. Entendi. Doutor, mas assim, vamos falar de cura. Existe a cura para o Alzheimer? Hoje em dia não existe a cura ainda para o Alzheimer, né? Uhum. Alzheimer é uma demência que ela é devido à idade das pessoas, né? Dos pacientes. Ela é confundida, como eu disse anteriormente, com a questão da senilidade, da confusão de tempo e espaço, Uhum. de esquecer de se alimentar, e ela, infelizmente, não existe cura ainda, existe um tratamento. Quando apresenta os primeiros sintomas, o ideal é buscar um neurologista, um geriatra também, ele pode dar esse diagnóstico, mas é muito importante, né, Aham. que as famílias elas se atentem a isso e saibam que existe tratamento, existe medicação que faz aí com que o paciente tenha qualidade de vida. Mas, infelizmente, ainda não se achou aí a cura para o Alzheimer, e sim tratamento. Sim, doutor, olha, estão falando aqui, manda abraço, Luciano, Clínica Home Care atendeu minha avó
maior carinho. Deus abençoe todos vocês, a Rádio Evangelizar. Obrigado aí, consideração, hein, doutor? Obrigado. Uma lembrança aqui, marcada no ar, então, do bom atendimento, então, da clínica Home Care com relação, né, às pessoas assim, né? aos atendimentos. Aí, parabéns, então, que esse pessoal está mandando. Sim. Doutor, então, o Alzheimer, ela é uma doença que mata? O Alzheimer em si, ele não mata, certo? Mas ela acaba trazendo para o paciente algumas consequências durante o tempo, né? Uhum. Que acabam resultando ao óbito, né? O paciente perde o apetite, então ele tem uma desnutrição. E se não é acompanhado isso por um profissional especializado, muitas vezes o paciente vai perguntar várias vezes a mesma coisa, né? E Uhum. muitas vezes ele vai esquecer de comer. Como ele pode se alimentar muito e causar ali uma obesidade ou uma desnutrição. Então, com certeza, sem dúvidas, ele não é uma doença que o Alzheimer em si mata, mas o dano que ele causa para a saúde da pessoa leva, com certeza, ao óbito em algum momento. Então, isso é muito importante se atentar. A gente, às vezes, não tem paciência nem com as pessoas, às vezes, do nosso dia a dia, nossa família. E quando se torna da família, cuidar tem uma liberdade a mais diariamente, que acaba sendo uma situação ali que pode ser um pouquinho mais delicada, mas faz com que nós tenhamos aí cada vez mais atenção, mais amor e carinho e retardar ao máximo possível o óbito desse paciente, né? Fazer com que realmente ele tenha qualidade de vida, amor e carinho com pessoas especializadas. Puxa, olha aqui, infelizmente o nosso tempo é pequeno, tinha mais coisas que eu queria perguntar, né, com relação ao Alzheimer e tal, inclusive vocês podem fazer essa pergunta aqui pelo Evangelizar WhatsApp, 41988911060, depois a gente vai repassar então as suas perguntas para o Dr. Luciano, que junto com o pessoal da Home Care, da clínica Home Care, vai poder responder e trazer informações para vocês, tá bom? Doutor, então, alguma última coisa que o senhor queira falar, contatos que o senhor queira passar para a gente? Perfeito, eu acho que quem precisar aí de um atendimento humanizado, vamos entrar em contato lá com a Home Care Cuidadores do Bem, nós prestamos toda essa assistência, esse amor e carinho, lá vocês vão falar direto comigo, Luciano, o telefone é o 99765-2625. Aí, muito bem, agradeço mais uma vez então, doutor, sua estada aqui com a gente, trazendo essas informações. O pessoal vai começar a escrever, eu tenho certeza, né? Muita gente tem muita informação a querer, muita informação sobre esse assunto que é hoje de um âmbito mundial, né? Todas as famílias estão convivendo também com mais essa doença. Doutor, muito obrigado pela sua presença, espero que a gente volte a conversar mais vezes logo, logo. Com certeza, muito obrigado a vocês por nos receberem e uma boa tarde para todos aí, Beto. Aí, Sucesso! valeu então, é o doutor